Por que alguém tentaria pousar uma aeronave com uma aproximação tão insana? Bem, quando você está voando em uma rota que já voou várias vezes antes, é fácil simplesmente relaxar e talvez baixar um pouco a guarda. Às vezes esses cenários familiares viram algo totalmente novo, e se você não tomar cuidado, essas aproximações fáceis podem se transformar em algo realmente perigoso. Fique ligado! A Southwest Airlines é atualmente a quarta maior companhia aérea dos Estados Unidos e também é conhecida como a maior operadora de Boeing 737 do mundo. Em mais de 50 anos, a Southwest operou quase só Boeing 737 e hoje tem uma frota com mais de 800 dessas aeronaves. A aeronave usada nesta história foi um clássico Boeing 737 3T5, registrado como November 668 Sierra Whiskey. Em 5 de março de 2000, ela operaria o voo do final da tarde, um 455 de Las Vegas, para o Aeroporto Internacional de Burbank, no sul da Califórnia. O voo não era longo, durava cerca de 1 hora e 15 minutos de portão a portão. Os pilotos escalados para operar nesse dia já conheciam bem essa rota. O comandante, de 52 anos, tinha vasta experiência na Força Aérea, em jatos corporativos e aviões de passageiros. Ele trabalhava na Southwest Airlines desde 1988. Nesse dia, ele tinha cerca de 11 mil horas de voo, quase todas no Boeing 737, e colegas o viam como um piloto mediano, amigável e tranquilo. Com ele na cabine estava o primeiro oficial, de 43 anos, que trabalhava na Southwest havia pouco mais de 3 anos, após 12 anos na Força Aérea dos Estados Unidos. Ele tinha cerca de 5 mil horas de voo, metade delas no Boeing 737. Era considerado um piloto acima da média pelos comandantes que voaram com ele. Ele também era ativo na reserva da Força Aérea, onde ocasionalmente ainda voava o F-16, algo que ele realmente havia feito tão recentemente quanto 2 dias antes desta história começar. Ambos os pilotos estavam de folga há bastante tempo antes deste voo, que seria o primeiro de uma sequência de 3 dias e 5 voos juntos. E o comandante também morava em Las Vegas, então provavelmente estava se sentindo bastante descansado quando o dia começou. Para esses pilotos, seria um voo rotineiro, principalmente para o comandante, que já voara entre Las Vegas e Burbank dezenas ou até centenas de vezes na carreira. Mas alguns aspectos do voo nesse dia eram um pouco diferentes do habitual. Apesar do clima quente e seco de Las Vegas, o tempo no Aeroporto Internacional McCarran estava instável naquele dia, com tempestades relatadas próximas ao aeroporto e ao longo de toda a rota em direção a Burbank. As tempestades chegaram a acionar um raro alerta de wind shear no aeroporto de Las Vegas. Essa região de mau tempo também afetava o sul da Califórnia. A aeronave que operaria o voo 1455 ficou retida no solo em Los Angeles por quase 2 horas devido às tempestades. Como resultado, os pilotos chegaram ao aeroporto McCarran e descobriram que o avião que deveriam usar ainda não havia chegado. E o horário programado de partida, 14h45, chegou e passou, sem nenhum sinal da aeronave aparecer. Quando o avião chegou às 16h30, pilotos e tripulação embarcaram os passageiros e fizeram as verificações pré-voo rapidamente para recuperar o tempo perdido. E eles fizeram isso muito rápido. Na verdade, às 16h50, após o embarque dos 137 passageiros e 3 comissários, o voo 1455 deixou o portão e taxiou para a pista apenas 20 minutos após chegar ao portão. Como piloto de 737, posso afirmar que isso é realmente muito rápido. Enquanto faziam os cálculos de desempenho, os pilotos notaram que o avião estava muito pesado, mesmo com voo curto e número normal de passageiros. E o motivo exato para esse peso extra não está claramente explicado no relatório do acidente.
3.000 libras extras de combustível foram adicionadas além do normal para permitir que o avião voltasse a Las Vegas, caso não pousasse em Burbank, o que provavelmente explica o peso extra. Agora, esse combustível extra também significaria que a aeronave estaria próxima do seu peso máximo permitido de pouso quando chegasse ao destino. E isso vale a pena ser lembrado. De qualquer forma, após terem taxiado até a pista, o voo 1455 logo recebeu autorização de decolagem e os pilotos realizaram uma decolagem normal, com o comandante como piloto em comando e o copiloto como piloto monitor. A subida ocorreu sem incidentes e logo atingiram altitude de cruzeiro, nivelando a aeronave e seguindo para sudoeste sobre o deserto de Mojave. Durante o trajeto, os pilotos pediram desvios por tempestades e o voo teve leve turbulência, sem dificuldades para a tripulação. Nós evitamos tempestades rotineiramente durante o trajeto, e nosso radar meteorológico é mais do que capaz de detectar essas células para que possamos evitá-las. Portanto, isso não teria incomodado a tripulação de forma alguma. Menos de uma hora depois, os pilotos pediram e começaram a descida inicial, enquanto o gravador registrava conversa sobre suas carreiras. É sobre um voo da United Airlines que quase colidiu com o solo após decolar de São Francisco em 1988, agora usado como cenário de treinamento na companhia. Eles também conversaram sobre a situação que esperavam encontrar assim que começassem a se aproximar de Burbank, e para entender o que os pilotos achavam que os aguardava, quero comentar mais sobre este aeroporto. O aeroporto Hollywood Burbank é um aeroporto doméstico a cerca de 18 quilômetros ao norte do centro de Los Angeles, no sudeste do Vale de San Fernando. Ele fica perto de terrenos altos, incluindo uma montanha de 3.000 pés a leste do aeroporto, assim como as colinas de Hollywood, ao sul, que chegam a 1.700 pés de altura. Ele possui duas pistas, pista 0826, alinhada de oeste para leste, e pista 1533, que vai do noroeste ao sudeste. Devido às restrições do terreno que acabei de mencionar, apenas a pista 08 possuía um sistema de pouso por instrumentos, um ILS, e a grande maioria do tráfego que voava para Burbank tendia a pousar nessa pista. A pista 26 era difícil para aviões comerciais, por causa das colinas altas a 3 milhas náuticas da cabeceira. Portanto, se os ventos de cauda estivessem muito fortes para pousar na pista 08, normalmente era utilizada a pista 33. No início da gravação do CVR, os pilotos já sabiam do vento de cauda de 18 nós na pista 08. O comandante disse que provavelmente pousariam na pista 33, pois nem lembrava de ter usado a 26. Pouco depois, ele fez um briefing breve, antecipando a aproximação visual para a pista 33, uso do flap 40 e repetiu o ajuste do altímetro. Então, naquele momento, 18:02, a tripulação foi transferida do controlador anterior para o setor Woodland do chamado TRACON, uma enorme instalação combinada de controle de tráfego aéreo que direciona o tráfego para diversos aeroportos em toda a região de Los Angeles. Assim que fez contato, o controlador Woodland informou ao voo 1455 para aguardar uma aproximação ILS para a pista 08, que era uma aproximação por instrumentos padrão para Burbank. Essa aproximação era muito mais familiar para os pilotos do que a aproximação visual que eles haviam acabado de revisar. Então, isso provavelmente significava que, pelo menos aos olhos do comandante, a tarefa à frente dele agora tinha acabado de ficar muito mais fácil. Mas como eu já disse, nada nesse voo tinha sido exatamente normal até agora. Do tempo ao peso e balanceamento, até a troca rápida de aeronave. E, como veremos em breve, a ideia de que essa seria uma aproximação normal também estava equivocada. Agora, eu mencionei o briefing curto que os pilotos fizeram antes, e não posso deixar de enfatizar o quanto briefings precisos são importantes para a consciência situacional compartilhada. E isso, na verdade, é verdade para todos, não importa em qual setor você esteja. O problema é que briefings longos e reuniões de negócios
podem ser difíceis de acompanhar em detalhes. E você não quer perder algo importante porque está focado em anotar. É aí que entra o patrocinador de hoje, CloudNote. Esse pequeno dispositivo incrível é basicamente um secretário de IA físico que grava, organiza e transcreve tudo o que você precisa. Isso também quer dizer que você não vai mais precisar daqueles pop-ups de IA constrangedores nas reuniões online. Basta apertar este botão para ele funcionar para você. Você também pode gravar suas chamadas telefônicas se colocar ele na parte de trás do telefone. Viu? Assim. Isso funciona muito bem para ligações de negócios ou assuntos importantes. Cloud vai lançar um novo aplicativo ainda mais potente no início de outubro. Além de gravar, você pode adicionar fotos e marcar pontos-chave durante a reunião, permitindo que o Cloud gere anotações detalhadas. Isso inclui destaques do resumo, tarefas a fazer e até mesmo identificar as intenções subjacentes das pessoas e a dinâmica da conversa. É realmente incrível. Agora, Cloud pode gravar por 30 horas seguidas e traduzir conversas para mais de 100 idiomas. E como é suportado pelo GPT 4.0, você também pode fazer perguntas, pesquisar gravações e até conectá-lo a outros aplicativos de trabalho. Então, se você quiser experimentar, escaneie este código QR ou acesse o link na descrição ou na seção de comentários abaixo. Lembre-se de usar meu código MENTOR10 para 10% de desconto no checkout. Obrigado ao Cloud pelo patrocínio deste vídeo. Agora, onde estávamos? Ah, sim. O voo 1455 estava a cerca de 21 milhas náuticas ao norte da cabeceira da pista 08, sudoeste do VOR de Palmdale, e seguindo a rota normal de chegada. Quando o tráfego chega à área, o controlador do setor Woodland geralmente faz a vetoração radar para interceptar a aproximação da pista 08 entre 10 e 15 milhas da cabeceira. Os procedimentos do controle de tráfego aéreo exigiam que o controlador fornecesse vetores que resultassem em um ângulo de interceptação de 30 graus ou menos, para evitar que a tripulação fizesse uma curva muito fechada na aproximação final, reduzindo o risco de passar do ponto de interceptação. Isso geralmente fazia o controlador enviar as aeronaves mais para o oeste antes de vetorar de volta para uma interceptação mais suave, embora às vezes usasse um ângulo mais acentuado, perto da pista. Os vetores exatos fornecidos pelo controle de tráfego aéreo durante essa fase variavam um pouco, dependendo da situação do tráfego, porque o trabalho do controlador também incluía sequenciar as aeronaves, mantendo uma certa distância entre elas, usando todos os meios disponíveis. Isso pode envolver vetores mais longos ou curtos para alguns voos, impor restrições de velocidade para evitar que aeronaves rápidas alcancem as lentas, ou aumentar a distância entre elas. Outra aeronave da Southwest, o voo 1713, estava à frente do voo 1455 e recebeu vetores para interceptar o curso de aproximação a cerca de 12 milhas náuticas do trajeto. Ao mesmo tempo, um jato executivo se aproximava pelo noroeste, mas ainda estava distante. Então, o plano do controlador era encaixar o voo 1455 à frente dele, basicamente entre esses dois voos. Mas, se o controlador desviasse o voo 1450 e 5 mais para o oeste antes da aproximação, o jato executivo os alcançaria. Ele decidiu vetorizar o voo mais cedo, iniciando às 18h03, fazendo curva à esquerda para 190 graus e descendo até 6.000 pés. O copiloto confirmou a instrução e os pilotos iniciaram a curva descendente, levando-os para uma direção mais sudoeste. 30 segundos depois, o controlador ordenou ao voo 1455 manter velocidade de 230 nós ou mais até nova orientação. Manter o voo 1455 a 230 nós aumentaria a distância para o jato executivo atrás, que voava a 210 nós. Olhando para trás, isso talvez nem fosse preciso, já que o controlador
quase deu ao voo 1455 um atalho. Esse tipo de restrição de velocidade é muito comum perto de aeroportos movimentados. Assim, os pilotos provavelmente não se surpreenderam ao receber uma. Eles apenas confirmaram a restrição e continuaram. Manter velocidade alta, estar pesado e receber atalhos é uma combinação complicada, como veremos em breve. Enquanto seguiam, o copiloto calculou que a velocidade de aproximação, VREF, seria de 133 nós com o peso atual. Como o novo informe meteorológico citava vento de cauda de 6 nós, a política da empresa era voar a aproximação a VREF mais 5 nós, totalizando 138 nós. Isso significava que precisavam perder quase 100 nós desde onde estavam. Eles estavam agora na perna do vento e na aproximação final. O controlador não informou por quanto tempo a restrição de velocidade valeria, então os pilotos não sabiam quanto tempo teriam para desacelerar. Pouco depois, o controlador autorizou descida a 5.000 pés e curva à esquerda para rumo sudeste, 160 graus. Esse novo rumo coloca a aeronave para interceptar o eixo de aproximação a menos de 8 milhas náuticas da pista, o que era incomum. Essa autorização reduziu cerca de 6 milhas da aproximação que os pilotos esperavam. Isso significava que a distância entre o voo 1455 e o jato executivo atrás deles aumentava proporcionalmente. Isso eliminou a necessidade da restrição de velocidade de 230 nós. Mas, por algum motivo, o controlador esqueceu de cancelá-la. Neste momento, os pilotos deveriam ter percebido que talvez não conseguissem estabilizar a aproximação. Então eles deveriam ter reportado incapacidade para essa autorização e pedido mais milhas de percurso, ou pelo menos para liberar a velocidade, mas isso não aconteceu. Para explicar, vou abordar 2 pontos: o conceito de aproximação estabilizada e a cultura da Southwest Airlines na época. Veja, toda companhia aérea ao redor do mundo utiliza o conceito de aproximação estabilizada para garantir que as aproximações só sejam continuadas até o pouso se todos os parâmetros indicarem que é seguro fazê-lo. Nesse conceito, pilotos aprendem que a aproximação está estabilizada se a aeronave estiver pronta para pouso, com parâmetros ideais ao atingir o ponto de estabilização, geralmente 1.000 pés em aproximação por instrumentos ou 500 em visual. A Southwest Airlines usava a expressão in the slot para designar a aproximação estabilizada. Na rampa de planeio, velocidade indicada até 10 nós da calculada, razão de descida menor que 1.000 pés por minuto, flaps e trem estendidos, manetes de empuxo corretas e sem grandes comandos para manter rampa e alinhamento com a pista. Se a aproximação não cumprisse todos os requisitos no ponto de estabilização, o piloto deveria executar uma aproximação perdida. Mas no início dos anos 2000, esse tipo de regra havia sido, digamos, um pouco flexibilizada na Southwest Airlines. Veja, na época, a Southwest realizava uma taxa muito alta de aproximações visuais, basicamente incentivando seus pilotos a fazê-las sempre que o tempo permitia. No sudoeste dos Estados Unidos, isso ocorria na maior parte do tempo. Agora, aproximações visuais podem ser mais difíceis de estabilizar pela ausência de orientação automática e maior carga de trabalho. Mas elas também costumam economizar tempo e combustível em comparação com a realização de uma aproximação completa por instrumentos, algo do qual a Southwest tinha plena consciência. Agora, por causa dessa dificuldade, não era incomum que os pilotos da Southwest percebessem que um ou dois desses parâmetros não estavam exatamente dentro do esperado no ponto de estabilização, o que deveria ter resultado em uma arremetida. Mas, em vez disso, a maioria dos pilotos apenas corrigia esses parâmetros abaixo de 500 pés e então pousava a aeronave. Parte do motivo disso acontecer era que os procedimentos da Southwest não deixavam claro exatamente quando uma aproximação perdida tinha que ser realizada. A maioria dos documentos apenas dizia que, fora do slot, não se está preparado para um pouso normal,
sem especificar que era preciso executar a aproximação perdida. Ao mesmo tempo, muitos pilotos da Southwest passaram a julgar se estavam no slot durante aproximações visuais apenas pela aparência da pista, em vez de checar rigorosamente todos os parâmetros exigidos. Mas tomar a decisão de pousar com base em acreditar, subjetivamente, que estavam em posição de fazê-lo era, obviamente, totalmente contrário ao propósito do conceito de aproximação estabilizada. Uma análise independente da cultura organizacional da Southwest revelaria mais tarde que essas questões faziam parte de uma tendência mais ampla, na qual os pilotos da companhia aérea eram incentivados a completar qualquer aproximação da qual fosse considerado possível pousar, independentemente de ser uma boa ideia ou não. Também foi constatado que a cultura da Southwest enfatizava um ritmo acelerado de operações, frequentemente realizando aproximações rápidas e íngremes para economizar tempo e combustível. Muitos pilotos da Southwest achavam que fazer aproximações visuais agressivas em situações difíceis ajudava a desenvolver e manter boas habilidades de pilotagem. Quero deixar claro que a Southwest não era a única companhia aérea na época que incentivava essa mentalidade. Mas também é verdade que esse tipo de cultura aumentava o nível de risco ao incentivar os pilotos a praticar cenários difíceis com passageiros a bordo. Agora, esse tipo de aproximação desafiadora realmente pode ajudar a manter as habilidades afiadas. Mas, em geral, é melhor limitar esse tipo de prática ao simulador, para não colocar em risco passageiros pagantes, que eu garanto que não votariam para que seu voo fosse mais arriscado do que o absolutamente necessário. Eu também gostaria de acrescentar que esse comportamento exemplifica uma das 5 atitudes perigosas que nós, na aviação, chamamos, especificamente, a atitude conhecida como macho. Macho é ter a atitude de eu consigo, buscando se exibir ou se provar diante dos outros, muitas vezes assumindo riscos ou desafios difíceis. Segundo a revisão independente citada, a Southwest Airlines não mitigou adequadamente os riscos desse tipo de operação, pois seu treinamento não abordava técnicas para gerenciar o estado de energia da aeronave em aproximações visuais, e também não enfatizava a necessidade de fazer o briefing adequado dessas aproximações. Tente se lembrar desses 2 pontos, porque eles vão se tornar bastante relevantes em breve. De volta ao voo 1455, os pilotos aceitaram o novo rumo de 160 graus, e o comandante lembrou ao copiloto que o controlador queria 230 nós ou mais por um tempo. Nenhum piloto cogitou pedir ao controle de tráfego aéreo mais milhas de percurso, outro ponto destacado pela análise independente. Pilotos da Southwest eram relutantes em responder ao controle ao não cumprir autorizações, comportamento típico de macho. Após cerca de 1 minuto, o controlador chamou novamente o voo 1455 para avisar sobre o voo 1713, que estava na posição de 1 hora, a 12 milhas, entrando na aproximação e descendo de 4.600 pés. O controlador também perguntou se eles gostariam de fazer uma aproximação visual para a pista 08 em vez de uma aproximação pelo ILS. O copiloto perguntou ao comandante se deveriam aceitar a oferta caso avistassem o tráfego. A aeronave ainda estava nas nuvens, mas esperavam logo alcançar condições visuais. O comandante disse ao copiloto que teriam que esperar para ver se conseguiriam. No minuto seguinte, os pilotos alertaram a tripulação para a chegada, enquanto o controle de tráfego aéreo informou que o voo 1713 sobrevoava Van Nuys a 3.000 pés. Van Nuys é um importante aeroporto de aviação geral com pista única, a 6 milhas náuticas a oeste da aproximação da pista 08 de Burbank. Esse aeroporto representa um obstáculo para a chegada em Burbank, já que é um dos aeroportos de aviação geral mais movimentados do mundo, com mais de 230 mil movimentos de aeronaves por ano. Na verdade, bem mais do que o próprio Burbank. O VOR de Van Nuys, localizado no extremo norte do aeródromo, era um ponto de referência importante na aproximação para a pista 08, e a altitude mínima sobre esse balizamento era fixada em 3.000 pés, para manter aeronaves comerciais
Acima do circuito de Van Nuys, a aproximação da pista 08 cruza a extremidade sul da pista de Van Nuys, mas as aeronaves comerciais que se aproximam de Burbank ainda podem descer abaixo de 3.000 pés ali, desde que estejam realizando uma aproximação por instrumentos, porque a separação do rampa de planeio do ILS já está prevista nos procedimentos de tráfego de Van Nuys. O voo 1455 rompeu as nuvens e o primeiro oficial avisou que já avistavam o aeroporto de Van Nuys à frente. Logo após, o comandante avisou que avistou o Checovoo 1713 e o primeiro oficial comunicou ao controlador que autorizou o voo 1455 para aproximação visual à pista 08, com restrição de cruzar Van Nuys a 3.000 pés ou mais, pois não usavam mais o sistema de pouso por instrumentos. Mas a instrução era um pouco ambígua, porque a definição oficial de restrição de altitude diz que é uma altitude a ser mantida até certo ponto ou momento. Mas nenhum ponto final específico foi dado aqui, já que eles não iriam sobrevoar Van Nuys. Interpretando estritamente essa autorização, eles poderiam descer de 3.000 pés ao passar a leste do FOVOR de Van Nuys. Mas provavelmente não era isso que o controlador queria dizer. O comandante afirmou depois aos investigadores que queria manter distância do tráfego de aviação geral. Ele entendeu que só poderia descer de 3.000 pés após sair do espaço aéreo próximo ao aeroporto de Van Nuys. Se esperassem tanto para descer, ficariam acima da rampa de planeio, obrigando-os a descer rápido demais e dificultando dissipar o excesso de velocidade. Agora, tudo isso poderia ter sido resolvido simplesmente pedindo ao controlador para esclarecer o que ele quis dizer, ou, ainda melhor, pedindo um circuito mais amplo, mas isso não aconteceu. Como os pilotos da Southwest preferiam aproximações visuais sempre que possível, estar acima da rampa de planeio aqui, por conta das restrições de altitude sobre Van Nuys, era provavelmente normal para esses pilotos. Vale lembrar que a restrição de velocidade de 230 nós já havia sido cancelada quando a tripulação recebeu autorização de aproximação. Mas o controlador nunca deixou isso claro. Na verdade, o comandante não parecia perceber que eles estavam livres para reduzir a velocidade até quase 1 minuto completo após a autorização de aproximação ter sido emitida. O voo estava a 2 milhas náuticas a oeste de Van Nuys. O comandante acionou o freio aerodinâmico para reduzir a velocidade e iniciou a curva à esquerda para alinhar com a pista na aproximação final. O piloto automático seguia ativado e os pilotos já tinham sintonizado a frequência do ILS para alinhar automaticamente. Então, à medida que se aproximavam da linha central, o piloto automático começou a tentar capturar o localizador. Como o controlador vetou eles com um ângulo de interceptação tão fechado, o piloto automático não conseguia mais fazer isso suavemente e acabou ultrapassando a linha central para a direita antes de começar a corrigir para a esquerda sobre a extremidade sul de Van Nuys. Após recuperar a linha central da aproximação, o comandante instruiu o copiloto a acionar os flaps 5, o primeiro passo para configurar a aeronave para o pouso. E como referência aqui, na minha companhia aérea, as aeronaves precisam estar configuradas com no mínimo flaps 1 a pelo menos 10 milhas náuticas da pista, com velocidade reduzida para cerca de 180 nós. Mas essas aeronaves estavam bem mais próximas e longe dessa velocidade. Após esse excesso, Intercept, o controlador de Woodland, passou a frequência da torre de Burbank e os transferiu para autorização de pouso. O comandante agora ordenou que o trem de pouso fosse baixado, o que o copiloto também fez, e então o comandante desconectou o piloto automático e assumiu o controle manual, adicionando carga de trabalho a essa situação já complexa. O copiloto avisou a torre de Burbank que fazia uma aproximação visual para a pista 08. E em resposta a isso, a torre informou que o vento estava em 210 graus a 6 nós, autorizando pouso com vento de cauda. Só agora, com o avião a 3 milhas náuticas da cabeceira, o comandante iniciou a descida final de 3.000 pés,
considerando a elevação do aeroporto de 720 pés. Isso exigia que, para pousar na zona de toque, eles usassem um ângulo de rampa de 7 graus, mais que o dobro do normal. Perder altitude rapidamente também aumentaria muito a velocidade, pois os pilotos teriam que baixar o nariz da aeronave. A partir daí, era provavelmente impossível reduzir a velocidade de aproximação antes da pista. Então, este foi o momento em que os pilotos definitivamente deveriam ter percebido que não seria possível estabilizar essa aproximação, e, portanto, eles deveriam simplesmente ter executado uma arremetida tranquila e calma. Em vez de discutir a situação precária, o comandante apenas continuou a aproximação, pedindo flaps 15 e 25 rapidamente. Nesse instante, ele olhou para o visor de gerenciamento de voo, que exibe dados de desempenho, e percebeu que eles enfrentavam um vento de cauda de 20 nós, bem acima dos 6 nós informados em solo. O comandante pensou que esse vento de cauda forte devia ser o motivo pelo qual eles precisavam usar uma razão de descida tão alta, pois o vento de cauda estava causando uma velocidade no solo maior do que o normal. Mas, na realidade, a velocidade no ar muito alta deles, desde o início, foi a principal causa desse problema. Veja, enquanto que o comandante provavelmente estava acostumado a iniciar a descida nesse ponto, ele não estava acostumado a fazer isso a uma velocidade tão alta, exigindo maior razão de descida para atingir a rampa de planeio pelo tempo reduzido disponível. Se já estivesse totalmente configurado e na velocidade de aproximação, isso ainda seria possível, mas na situação em que eles se encontravam agora, não era possível. O comandante achou confuso no início, mas agora o vento de cauda explicava a situação e logo iria diminuir. Isso também o levou a concluir que a solução era descer ainda mais rápido para a área, mais próximo ao solo, onde o vento de cauda realmente era menos forte. Então, voando manualmente, ele agora avaliou visualmente a trajetória que precisaria para alcançar a pista, e em seguida, colocou o avião em uma descida muito íngreme. Logo após, o Ground Proximity Warning System identificou a aproximação ao solo perigosa, e uma voz automatizada anunciou o alerta. Taxa de descida! Várias vezes. Curiosamente, nenhum piloto reconheceu o aviso. O comandante apenas disse: "Flaps 30, coloca para baixo." 3 segundos depois, ele disse: "Coloca em 40. Não vai." "Eu sei. Tudo bem. Checklist final de descida." O que ele quis dizer aqui é que eles estavam realmente voando acima da velocidade limite, dos flaps 40. Veja, cada configuração de flap tem um limite de velocidade associado a ela, acima do qual usar essa configuração pode causar danos aos mecanismos dos flaps. Por isso, o Boeing 737 tem um limitador de carga dos flaps que só permite estendê-los a 40 graus se a velocidade for menor que 158 nós. Como o comandante sabia que estavam acima dessa velocidade, também sabia que os flaps só chegariam a 40 graus ao reduzirem abaixo desse valor. Em entrevistas posteriores, o comandante disse que sabia que eles estavam rápidos demais, mas não conseguia se lembrar qual era a velocidade indicada real. Segundo o gravador de dados de voo, ainda estava em assustadores 200 nós nesse momento e não diminuía devido ao alto ângulo de descida. O voo 1455 descia agora em uma rampa de planeio muito íngreme. Taxa de descida. Alertas ativados e 60 nós acima da velocidade de aproximação. Então, qual era a posição do copiloto nisso tudo? Como piloto monitor, ele devia alertar sobre desvios na aproximação estabilizada e sugerir correções, que neste caso teria sido simplesmente executar uma arremetida. Mas ele não fez isso. Depois, explicou que ouviu os alertas de descida e viu a altitude e velocidade altas. Ele optou por não destacar isso, pois acreditava que o comandante já estava ciente e corrigindo. O problema dessa mentalidade é que, como piloto monitor, ele tinha que fazer essas chamadas, mesmo que achasse que o comandante já sabia do problema.
O copiloto não podia saber o que o comandante pensava, nem ter certeza de que ele entendia a situação. Na verdade, toda a razão pela qual o piloto monitor é encarregado de anunciar desvios é porque ele tem menos carga de trabalho do que o piloto em comando. E, portanto, provavelmente uma visão geral melhor do que está acontecendo. Então, basicamente, a lição aqui é que não importa por que o copiloto não se manifesta, seja porque tem medo do comandante, ou porque acha que o comandante está lidando com a situação. É má gestão de recursos de tripulação e as consequências serão as mesmas. Como acabou acontecendo, nessa situação, o comandante não estava lidando com isso de forma alguma. Para entender o motivo, precisamos ver no que ele realmente estava focado durante a descida e nos minutos anteriores. Uma forma de conceituar sua decisão é identificar o que o fez sentir-se tão confiante, mesmo diante de evidências contrárias. Parece que sempre que ele precisava decidir, algum detalhe surgia e recompensava sua escolha de seguir em frente. Como mencionei antes, a tripulação inicialmente esperava pousar na pista 33, que era menos familiar, mas então o vento diminuiu e a pista foi alterada para 08, o que, na opinião dos pilotos, isso facilitou muito as coisas. Em seguida, eles desceram das nuvens e avistaram tanto a pista quanto o avião à frente deles, permitindo a avaliação rápida dos pilotos para aproximação visual. Durante a descida final, o comandante notou que precisava de uma razão de descida muito íngreme, devido a um vento de cauda de 20 nós na altitude, tornando-os mais rápidos. Ele concluiu que o problema seria resolvido descendo rápido para uma altitude menor, onde o vento de cauda era bem menor. Após decidir, ele avaliou visualmente a posição deles em relação à pista e concluiu que a situação parecia normal para ele. Sim, eles estavam definitivamente um pouco altos e rápidos, mas ele provavelmente já tinha feito essa aproximação alto e rápido antes e sempre pousou sem nenhum problema. Mas o comandante não considerou que, devido à velocidade e peso altos, a energia da aeronave estava extremamente elevada, mesmo que, na opinião dele, a visão da pista à frente não parecesse tão ruim. Ele também não considerou que tentaria pousar essa aeronave pesada e rápida em uma pista curta, apenas cerca de 6.000 pés, que ainda estava molhada pela chuva recente que havia passado e que também não tinha absolutamente nenhuma margem de segurança no final. Apenas uma barreira de proteção e, em seguida, a cidade. Este é, na verdade, um exemplo perfeito de por que pode ser tão perigoso normalizar comportamentos de risco e ignorar avisos rotineiramente. Quando o alerta de razão de descida soou, eles não conseguiram tirá-lo da complacência, pois ele usava alta razão de descida para sair do vento de cauda e retomar a trajetória. Sendo honesto, ele provavelmente já ouvira alarmes de razão de descida antes. Novamente, considerando o uso frequente de aproximações visuais íngremes. Neste ponto, convencido de que podia pousar, sua principal preocupação passou a ser o espaçamento entre sua aeronave e o voo da Southwest à frente. Veja, eles haviam reduzido a velocidade de maneira normal, então o voo 1455 agora estava começando a se aproximar deles, devido à sua alta velocidade. Isso preocupou um pouco o comandante, pois o voo mais lento talvez não liberasse a pista a tempo para o pouso dele. A distração intensificou sua falta de consciência situacional, pois, mesmo achando a referência visual boa, ele não percebeu isso. O verdadeiro problema que ele enfrentava agora era a alta energia cinética da própria aeronave e a falta de pista à frente deles. Agora, os Boeing 737 da Southwest tinham um computador de desempenho capaz de calcular a distância de pouso com base em alguns parâmetros. Os procedimentos da Southwest exigiam que pilotos usassem esse computador sempre que houvesse dúvida sobre o desempenho da aeronave, como ao pousar em uma pista curta com vento de cauda ou pousar com peso bruto elevado. Todas essas condições estavam presentes aqui. Mas como estavam convencidos de que era apenas mais uma aproximação normal em Burbank, nenhum dos pilotos pareceu considerar o uso desse computador
para calcular a distância adequada de pouso. Se tivessem feito isso, teriam visto quão apertada era, de fato, a distância de pouso. Mesmo com a aproximação correta, a velocidade e o perigo em que estavam talvez tivessem se tornado um pouco mais evidentes. Sem essa informação, mais um buraco nas fatias do modelo do queijo suíço se abriu. Logo após o comandante pedir flaps 40, o copiloto apontou o indicador de velocidade para lembrá-lo da inibição dos flaps. Mas ele não disse a velocidade real deles, nem mostrou preocupação com o que ocorria. Depois, atendeu ao pedido do comandante pela checklist de descida final, conferindo visualmente os itens. Mesmo que essa devesse ser uma checklist de desafio e resposta, exigindo a participação de ambos os pilotos. Se um dia você se encontrar em situação de precisar fazer isso, quando o outro piloto está ocupado demais para participar da checklist, isso mostra que a carga de trabalho está tão alta que você precisa agir. Provavelmente arremeter. Enquanto o GPWS continuava alertando taxa de descida ao fundo, o copiloto agora confirmou que estavam autorizados para pouso e também avisou aos comissários de bordo para se sentarem para o pouso. Pouco depois, o alerta de taxa de descida veio seguido de um aviso mais grave. Puxar. Atualmente, pilotos aprendem a executar imediatamente a manobra de escape ao receber esse aviso, mesmo sem avistar a pista. Na Southwest Airlines e em outras companhias aéreas da época, os pilotos eram orientados que se voassem em condições visuais e vissem claramente a pista, e fosse possível verificar com total confiança que não havia ameaça de colisão com o terreno. Bem, então esse aviso poderia potencialmente ser desconsiderado. Acho essa mentalidade bem estranha, a menos de que um alerta falso do GPWS seja citado em briefing ou carta do aeroporto. Ao ouvir esse aviso, algo está realmente muito errado, independentemente da visibilidade da pista. Neste caso, o voo 1455 descia tão rápido que o avião detectou estar fora do envelope normal de aproximação. Assim, o GPWS acreditou que a trajetória de voo estava levando a uma colisão com o solo, e não a um pouso. Mais tarde, o comandante disse que nunca ouviu os avisos de puxar, o que eu acho que pode ser possível devido ao estresse que ele estava enfrentando. O copiloto afirmou ter ouvido os avisos, mas achava que a rota estava segura, e o comandante corrigia. De novo, algo muito estranho de ouvir de um piloto monitor competente. Seria interessante saber exatamente quando o copiloto consideraria apropriado intervir. Enquanto os avisos soavam, o voo 1455 passou o portão de estabilização a 500 pés, sem que os pilotos dissessem nada. O avião agora estava descendo a mais de 1000 pés por minuto, com uma velocidade indicada 50 nós acima da velocidade de referência de aproximação e com os flaps ainda não estendidos para a configuração de pouso. O comandante, posteriormente, também reconheceu que deveria ter realizado uma arremetida nesse momento, mas explicou que ficou fixado na pista. E esse tipo de fixação, ou visão em túnel, pode surgir quando estamos nos esforçando para alcançar um objetivo concreto e visível, especialmente se esse objetivo é desafiador de alcançar. Isso é conhecido na indústria como Get There ETIS, e é especialmente comum entre comandantes. Por isso, precisamos de um copiloto forte e assertivo para nos tirar desse estado. Mas isso obviamente não estava acontecendo aqui. Enquanto isso, à frente deles, o voo 1713 já havia liberado a pista, removendo o que o comandante percebia como o último obstáculo em seu caminho. O GPWS soou repetidas vezes enquanto se aproximavam rápido da pista. O comandante só disse, está tudo certo, enquanto o copiloto ficou em silêncio. A 170 pés de altura, o comandante levantou o nariz para o flare do pouso. Para referência, geralmente fazemos o flare entre 25 e 30 pés. 9 segundos após iniciar o flare, eles tocaram a pista 08 a impressionantes 182 nós.
Devido à alta velocidade e aproximação íngreme, o toque ocorreu 2.150 pés após a cabeceira, fora da zona normal de 1.000 a 1.500 pés. Logo após o toque, o comandante ativou os reversores de empuxo. Então, ele iniciou a frenagem manual, bem antes do habitual, para ajudar o avião a desacelerar rapidamente. Mas cálculos posteriores mostram que, com as condições predominantes da pista, peso e velocidade, mesmo com frenagem manual máxima, precisariam de 4.700 pés para parar o avião em alta velocidade, mas só restavam 4.150 pés de pista. Isso significava que, a partir do momento em que o comandante selecionou o reverso, qualquer possibilidade de arremetida foi descartada. E o acidente foi inevitável. À medida que o 737 começou a desacelerar, os flaps finalmente se estenderam para 40 graus, mas agora já era tarde demais para fazer qualquer diferença real. Observadores no terminal próximo de Burbank ficaram horrorizados ao ver o avião passando rápido demais para parar no restante da pista. Na cabine, os pilotos perceberam que não desaceleravam rápido o bastante. A despreocupação deles virou preocupação, e depois um medo intenso. O comandante agora percebeu claramente o que estava prestes a acontecer e pôde ser ouvido no gravador de voz da cabine, xingando a si mesmo em terceira pessoa. Ele tinha bons motivos para isso, porque além do final da pista 08, não havia uma longa área gramada e livre como em outras pistas. Em vez disso, havia só 10 metros de concreto aberto e uma barreira sólida para desviar o jato dos motores do tráfego na North Hollywood Way, que passa em frente à pista 26. Ao ver a barreira se aproximando, o comandante usou o tiller do trem de pouso dianteiro para virar à direita, seguindo pela rampa em direção à cerca aberta do aeroporto para evitar colisão com a barreira. Mas usar o tiller dessa forma enquanto freava fez com que o avião derrapasse, o que reduziu ainda mais a eficácia dos freios. Às 18 horas, 11 minutos e 20 segundos, o voo 1455 tocou a borda direita da barreira e cruzou a cerca do perímetro a 60 km por hora. O trem de pouso dianteiro colapsou, enquanto o avião deslizava por 7 faixas na North Hollywood Way, colidiu com um carro e lançou destroços em outros veículos. Do outro lado da rua, havia algo saído de um pesadelo. Um posto de gasolina à frente. Por um momento, parecia que o voo 1455 acabaria em uma bola de fogo fatal. O 737 conseguiu parar milagrosamente, na beira do estacionamento do posto, sob a grande placa com o preço por galão. Tenho certeza que muitos já viram essa imagem. A aeronave ficou substancialmente danificada, mas a cabine de passageiros e o cockpit permaneceram intactos, e todos os passageiros e tripulantes sobreviveram milagrosamente ao acidente. Na estrada próxima, vários carros foram danificados no acidente, mas, incrivelmente, nenhum de seus ocupantes ficou gravemente ferido também. No cockpit, o comandante provavelmente sentiu uma clareza ao sair do estado de fixação anterior, porque ele agora simplesmente disse: "Minha culpa." E então acrescentou: "Bem, lá se vai a minha carreira." De volta à cabine de passageiros, o escorregador de emergência R1 havia inflado dentro da área da galley durante o acidente, e agora estava bloqueando o acesso às portas de saída dianteiras. Felizmente, os passageiros evacuaram pelas saídas traseiras e asas. Se tivesse ocorrido um incêndio, seria um problema sério, mas não houve. No final, todos os 137 passageiros e 5 tripulantes evacuaram em segurança. Apenas 2 passageiros tiveram ferimentos graves, e 41 passageiros e os comandantes ferimentos leves. Após o acidente, a Administração Federal de Aviação suspendeu as licenças dos 2 pilotos por 1 ano, e como previsto pelo comandante, ambos foram demitidos da Southwest Airlines. O Gabinete de Investigação e Análise concluiu que o acidente ocorreu porque a tripulação não arremeteu no ponto de estabilização. Apesar da velocidade alta e do ângulo acentuado da rampa, houve toque na pista com espaço insuficiente para parar a aeronave.
O controlador de tráfego aéreo impôs restrições de velocidade e altitude que colocaram o voo 1455 em posição insegura para a aproximação, sendo isso considerado fator contribuinte para o acidente. Depois, a revisão independente encomendada pela Associação de Pilotos de Linha Aérea apontou problemas culturais na Southwest Airlines, que levavam os pilotos a tentarem aproximações arriscadas sem o devido cuidado. Em 2005, outro voo da Southwest Airlines ultrapassou o final da pista no aeroporto Midway de Chicago e deslizou para uma rua. E nesse acidente, que eu inclusive já cobri neste canal há um tempo, a tripulação decidiu pousar em Midway, apesar das condições muito desfavoráveis, devido a uma pressão percebida para completar a tarefa. Após cada acidente, a Southwest revisou procedimentos e treinamentos para aprimorar a cultura de segurança. Esse tipo de incidente ficou muito menos comum desde então. Felizmente, não houve perda de vidas neste acidente. Mas é importante lembrar que se o avião pousasse um pouco mais à frente ou mais rápido, poderia ter atingido o posto de gasolina, causando consequências catastróficas. Por isso, após o acidente, o aeroporto de Burbank comprou o posto de gasolina e outro comércio próximo, substituindo-os por terrenos vazios para evitar esse cenário. O aeroporto instalou no fim da pista 08 um sistema de engenharia de materiais para a parada de aeronaves, ou EMAS, que detém aeronaves desgovernadas com cascalho projetado sob superfície quebrável. Em 2018, a mesma instalação de EMAS evitou que outro voo da Southwest saísse da pista 08 de Burbank, mostrando como esses sistemas são valiosos em aeroportos sem área de escape adequada. Não é incrível ver a segurança em ação? Voltei agora das minhas férias incríveis na Suécia. Isso só foi possível, em parte, graças ao apoio da minha equipe do Patreon, que me permitiu montar uma equipe maior, conseguindo cobrir as férias, sem perda de produção, pela primeira vez na história deste canal. E se você quiser participar desse apoio e assistir ao meu próximo vídeo antes de todo mundo, talvez até hoje, então use este código QR ou acesse patreon.com/join/mentorpilot para se inscrever. Eu adoraria ver você lá no meu próximo encontro. Lembre-se também de conferir a oferta do meu patrocinador na descrição e nos comentários abaixo. Meu nome é Peter Hornfeld, este é o Mentor Pilot. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau!